Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um episódio do É Pessoal Podcast. Para você que tem nos acompanhado, queremos agradecer, por sempre estar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Estamos em 17 cidades através da TCM, canal 10 e 14.1 HD e pela 95 e 98 FM do Vale do Apodi. Estamos chegando a 60 cidades, tá? Então você que quer ser um parceiro comercial do É Pessoal Podcast, só entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a nossa produção, no momento oportuno, lhe retorna, tá certo? Quero falar um pouquinho agora da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, é a CDL. Gente, para você que quer se associar a uma entidade super representativa, você pode se associar à CDL Mossoró. Hoje é uma entidade que conta com cerca de 700 empresários associados, tá? E você tem, se associando, você tem vários benefícios. Além dessa questão de inclusão de SPC, Serasa, você conta com assessoria jurídica, assessoria contábil, você também conta com toda a estrutura física, do prédio da CDL, tá certo? Com auditório, mini auditório, salas, tudo à disposição da sua empresa. E outra coisa, por exemplo, aqui está passando na tela, tá certo? A questão do certificado digital. Para você que é associado, você pode estar adquirindo o certificado digital da sua empresa através da CDL com 50% de desconto, tá? Você ficou interessado? Só entrar em contato através do 84 3422 0300, tá certo? Liga lá na CDL. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial no nosso podcast. Esse convidado, ele é um vereador, já foi vereador na cidade de Mossoró, e agora no pleito que ocorreu, o vereador foi o mais votado de Mossoró, tá? Trata-se de Petras Vinícius de Souza, ele é mossoroense, graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Ele na adolescência foi vendedor de jornal, mas sem nunca abandonar os estudos. Foi bolsista no Colégio Diocesano de Santa Luzia. Ele, com espírito público, ele despertado desde muito cedo, trabalhou inicialmente como voluntário no Conselho Comunitário do BH, do bairro Belo Horizonte, bairro onde ele nasceu e vive até hoje. Também ele é voluntário em projetos sociais, como moradores em condição de rua, foi coordenador da PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, da Paróquia da Imaculada Conceição, e também exerceu o cargo no serviço público de assessoria administrativa, parlamentar e política. Integrou a equipe de gabinete da vice-prefeitura entre os anos de 2005 a 2008. E no ano de 2016, ele atendendo o chamado dos movimentos sociais e religiosos, ele colocou seu nome pela primeira vez à disposição para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró, onde foi eleito, sendo um dos mais jovens quadros do Legislativo moçoroense naquela época. E em 2020, ele tentou a reeleição, mas não obteve êxito, infelizmente. Mesmo assim, não deixou de trabalhar e defender suas bandeiras, que sempre acreditou. Essa fala agora foi muito interessante, porque Petras, ele sempre atuou, mesmo não sendo vereador, ele atuou nos 4 anos. E é interessante que o perfil de Petras, eu diria que ele não tem rejeição, e se tiver, é muito baixa, porque ele passeia muito bem em toda a sociedade moçoroense, em todas as instituições, E ele agora retornou à Câmara Municipal de Mossoró com a votação histórica. Ele teve 4.638 votos, sendo o vereador mais votado agora dessa legislatura que vai iniciar em janeiro. É com essas palavras que eu dou as boas-vindas, Petras, ao nosso É Pessoal Podcast. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, Cleiton. Para mim é uma alegria poder participar aqui com vocês, falar um pouquinho no É Pessoal sobre a alegria que é você poder retornar à Câmara Municipal de Mossoró. Eu digo muito que a política, para mim, é uma missão de vida. Como você falou, eu comecei a política no Conselho Comunitário do bairro que eu moro até hoje. Eu ia de porta em porta. Eu lembro quando eu comecei, eu visitava porta a porta para fazer com que as pessoas entendessem
que era importante você se organizar. Porque eu digo muito isso às instituições, às associações, às pessoas que eu trabalho. Quando a gente se organiza, a gente cria força, porque a gente tem uma representatividade. E às vezes as pessoas não entendem que isso é política. Quando você tem uma representatividade, quando as pessoas olham para você como você sendo algo, ou uma instituição, ou alguém que tem uma força para batalhar a transformação da vida de alguém. E aí a gente começou a fazer política, a acreditar que a política é uma missão de vida, quando a gente começa a ver que a vida da gente, o trabalho que a gente faz na política, impacta a vida de outras pessoas, né? E hoje, né, tendo essa oportunidade de ter sido o vereador mais votado de Mossoró, confesso que eu trabalhei para ser eleito, né? Eu sou muito grato por ter sido eleito vereador de Mossoró, mas eu não esperava ter mais de 4.500, mais de 4.600 votos, né? Ter essa grande votação, o segundo mais votado da história. Isso, para mim, não chega como uma forma de vaidade. Claro que a gente se sente feliz, né? Porque as pessoas entenderam aquilo que a gente plantou na rua. O voto, eu costumo dizer, muitas pessoas dizem, você acreditava que fosse ter esses votos todos? Eu digo, olha, eu trabalhei na expectativa para ter uma meta para ter 3.000 votos. Eu fui para a rua, coloquei minha planilha, falei com minhas pessoas, multipliquei, todo aquele convencimento que eu fazia com as pessoas que estavam trabalhando na minha campanha para que a gente tivesse 3.000 votos. E eu levei tudo que eu construía. Às vezes eu passava na porta de uma pessoa e a pessoa dizia assim, Petras, ou a pessoa nem olhava para mim às vezes, com a revolta que uma parte da população tem com a classe política. A gente sabe que uma parte da população, ela não quer saber da política. Você veja que a gente teve 30.000 abstenções. Muita coisa. Muita coisa. Então, uma parte dessas abstenções, ela se dá pelo eleitor que está revoltado, pelo eleitor que não quer participar da política, pelo eleitor que olha e acha que a política tanto faz. E nessa campanha, e eu acho que na minha vida toda, e quando eu fazia lá no Porta a Porta no Belo Horizonte, eu fazia com que as pessoas entendessem o quanto a política é importante na vida delas. Porque tudo na vida da gente depende da política. Você que é corredor de rua, né, sabe, por exemplo, o quanto é importante a gente ter uma sinalização, o quanto é importante a gente ter uma segurança, o quanto é importante a gente ter espaços para que o corredor de rua que gosta de correr, que sabe o quanto aquilo é importante, inclusive para a saúde, possa ter uma qualidade de vida. A gente precisa ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, o ir e vir, porque se a rua não estiver asfaltada, a gente não consegue ir. Então, tudo isso é política. E quando eu decido não votar, eu dou a oportunidade que outra pessoa decida por mim. Eu digo, perfeito. Eu fiz uma outra reflexão, Cleiton, só pegando esse gancho, e me interrompa porque eu falo demais, viu? Então, não, você foi chamado aqui para falar demais. Tá certo. Eu fiz uma reflexão também o seguinte, quando eu passei na casa das pessoas, e principalmente eu gostava de encontrar pessoas que não queriam ouvir político. Eu lembro que eu passei nos últimos dias de campanha, inúmeros cantos que eu passei que as pessoas não queriam nem me ouvir, que não era um problema comigo, mas era com a classe política. E eu passei na senhora nos Teimosos, quando eu falei, ela não queria falar, eu disse, mas eu quero que a senhora possa me ouvir. Se a senhora não votar, alguém vai ser eleito e vai ser decidido pelos outros e não pela senhora. A senhora vai perder a chance de participar, avaliando se o candidato que você escolheu tem um bom currículo, tem uma história, tem experiência, está preparado e tem sensibilidade para entender o que é que as pessoas querem que ele faça. A senhora sabe qual é o papel do vereador? Ela, não, mas nem aqui eu voto. Depois agora, mais do que nunca, eu vou perder o tempo, mesmo a senhora não votando aqui, para a senhora entender que eu estou perdendo meu tempo de uma campanha curta para fazer com que a senhora acredite na política. Por quê? Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu decido participar da política ativamente, eu escolho o meu representante, eu acompanho se ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, e aí daqui a 4 anos eu vou avaliar. Exatamente. Se ele fez o que cumpriu. Se não fez, eu vou mudar. E assim, ao longo dos tempos, muitas pessoas preferiam reclamar, né? Aliás, preferem reclamar, a boa parcela da população até prefere. Hoje, mas não participa, nem votando. Se você é desses que reclamam, ou você vai ser candidato, para você ver como é que é, né, a dureza isso. De ser candidato, tá certo? Ou então você vota, escolhe um representante para você, né? Com certeza. E assim, eu digo muito, e por isso que eu fiz essa reflexão e chamei a atenção das pessoas. Você não votando, você dá a oportunidade que outras pessoas decidam. Se você vai para o seu voto e você troca seu voto de qualquer forma, aí eu vou lá e troco. Não, eu só voto se você me der isso, eu só voto se você me der aquilo. Olha, parece que tem gente que só tem problema, só resolve as coisas na eleição. As pessoas, quando chega a reta final, parece que tem um desespero, como se ontem, né, ou, por exemplo, a eleição foi ontem, um exemplo. Vai acabar a eleição, então eu não vou conseguir mais resolver nada. Minha gente, a gente precisa entender que a política não é na eleição, a política é nos 4 anos.
Você vai eleger um político para que ele trabalhe, ele tenha esse diálogo com você, esse contato com você os 4 anos. Eu sei que existe uma descrença, as pessoas estão sem acreditar na classe política, porque existe um discurso muito político só passa na minha porta de 4 em 4 anos. Tá certo. E eu acho que a gente tem que mudar, inverter isso. Por isso que, por exemplo, quando eu fui vereador, eu tinha um formato de trabalho que se chamava Gabinete nas Ruas. Eu ia onde as pessoas estavam, eu ia ouvir aquela pessoa que estava no bairro, eu ia ouvir aquela associação, eu ia ouvir as pessoas. Então, aí, a partir daí, eu ia montando o que era que eu precisava defender na Câmara, como era que eu fazia. Meu mandato sempre foi muito, muito organizado. Eu montava, eu pontuava quais eram as minhas pautas, aonde eu precisava agir, como eu precisava agir, porque existem coisas que não iam depender de mim como vereador. Né? Por exemplo, o vereador ele não vai lá executar, mas eu posso fazer um planejamento para que eu possa, de uma forma inteligente, propor e fazer com que aquilo que eu propus ocorra, seja executado. Isso, né? mesmo. Porque isso, às vezes, existe uma dificuldade. Vou lhe dizer um exemplo claro. Eu não estava vereador esses últimos 4 anos. Mas eu fiz com que muitas coisas que eu pedi quando eu fui vereador acontecessem quando eu vim, há 2 anos, a convite do prefeito Alisson para a prefeitura. Quando o prefeito me convidou para vir, eu disse a ele, eu tenho uma carta, eu entreguei uma carta da inclusão, eu dei esse nome. Eu pedi ao prefeito que ele pudesse atender esses pleitos que a comunidade, que a pauta da inclusão das pessoas com deficiência precisava. E aí foi quando a gente começou. Carteiras adaptadas para aquele aluno que estuda na escola pública que não tinha uma carteira adaptada, intérprete de Libras na sala de aula, os eventos do município, hoje você vai, Mossoró é referência. Mossoró se tornou referência. Muitas das coisas você conseguiu implantar agora, né? Agora. Interessante então, mas isso aí. por que eu consegui implantar? Porque eu tenho experiência, porque eu sei qual é o desejo que a comunidade precisa, porque eu vivo dia a dia. Eu fui ouvir. Quando eu estava vereador, eu instalei o Gabinete das Ruas, eu lembro que eu fui o primeiro vereador a levantar a pauta do autismo. Fui eu que apresentei as primeiras leis voltadas ao autismo aqui em Mossoró. E eu lembro que quando eu comecei a apresentar aqui, Fabielle era vereadora em Açu, e ela já começou a pegar. Jane Meire era vereadora em Paraú, já começou a pegar. E eu comecei a apresentar os meus projetos a outros vereadores em outras cidades, porque as pessoas foram começando a ver o projeto que eu apresentava. Né? E foi difundindo, né, essa ideia, né? Isso mesmo. Então, assim, essa bandeira. Quando você faz o negócio acontecer, quando você apresenta um bom trabalho, as pessoas copiam. E é bom que o que é bom seja copiado. É verdade. Petras, fala um pouquinho aí de Petras na infância, adolescente, até os dias de colégio. Fala um pouquinho pra gente. Petras na infância, né, eu era muito preso. Minha avó, eu fui criado pela minha avó, né, Dona Sininha. E minha mãe sempre trabalhou muito, né, ela era assistente social e sempre trabalhou. E eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô Pedro Cardoso, que quem mora aqui em Mossoró, muita gente conhece, principalmente as pessoas que já são mais adultos, porque ele serviu 30 anos à igreja da Imaculada Conceição, no Alto da Conceição. Ele era cambista, né, ele fazia jogo de bicho, então ele era muito conhecido, porque ele tanto fazia atuação no jogo do bicho, então ele rodava muito o bairro todo vendendo o jogo do bicho, quanto ele tinha uma participação muito grande na igreja. Ele era aquele que era o fervoroso. Você chegava lá e tinha que sentar, não podia fazer barulho. Ele era o cri-cri, aquele beato que estava sempre na igreja. E ele sempre formou a gente muito nesse caminho, no caminho da igreja. E eu sempre fui aquele que estava na igreja, que era tive um controle muito grande com minha avó, porque ela era uma pessoa, por mais que eles não tivessem tido a oportunidade de estudar, mas ela priorizava o estudo. Meu avô, ele formou aí os 10 filhos dele, uma da Polícia Federal, outra médica, outra gerente do INSS, todo mundo, graças a Deus, conseguiu construir a sua história de vida, porque ele sempre priorizou o estudo. Inclusive, eu lembro que ele sempre citava o exemplo que minha tia, que é médica, precisou estudar e não tinha dinheiro para comprar os livros, ele foi pedir a um amigo dele para comprar os livros da minha tia para ela estudar. Então, assim, eu fui vendo na minha infância, que foi uma infância não fácil, porque eu não tinha condição, mas eu sempre fui muito sonhador. Né? E quando eu cheguei à minha adolescência, 14, 15 anos ali, eu me juntei com 4 amigos meus. Eu sempre gostei de ter responsabilidade. Não era com 14, 15 anos? Não era aquele menino que gosta, por exemplo... Vou passar o dia só brincando. Não. Eu sempre fui diferente. E assim, eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha condição de me dar recurso para fazer o que eu tinha vontade. Eu gostava de comprar uma roupinha, uma coisa diferente. E aí eu juntei 4 amigos meus, Iata, Wendel e Alcidemar. Eles moram lá próximo à minha casa ainda. Um casou, mas mora longe. E eu disse a eles, vamos vender jornal. Descobri que a gente ganha 20 centavos de cada jornal. Era R$1 o jornal na época.
E a gente saía de 3 horas da manhã, passava primeiro no Jornal de Fato, na Gazeta e no Moçoroense. E a gente recebia uma pessoa que vinha na moto deixar o Diário de Natal na época. E a gente ficava na esquina da Augusta. Você e amigos? E esses meus amigos, íamos de bicicleta. A gente vendia na esquina do Colégio das Irmãs com... Ali, na Augusto Severo com o Alberto Aí você Maranhão. prestava conta no final do dia lá ou você já tinha que pagar o jornal? Não, a gente pega e presta conta. Passava Sim. uma pessoa recolhendo o dinheiro da gente. Era 20, aí a gente ganhava 20 Então centavos. você foi jornaleiro. Foi jornaleiro. É? Trabalhei lá na esquina Tá certo. de jornaleiro. E numa dessas minhas passadas lá, Pato Satro para, e eu disse a ele que tinha o sonho de estudar no Diocesano. E aí ele me deu uma bolsa e eu estudei de 96 a 2002 no Diocesano. Estudei esses anos todos lá e foi uma outra oportunidade que eu tive de conhecer muita gente. Essa questão do relacionamento, alguns amigos me dizem muito, como você falou no início, que eu sou muito bem relacionado. E eu acho que eu sempre tive isso do relacionamento. Eu acho que eu sempre fui muito metido também. Eu chegava e eu tinha uma amizade com uma pessoa, tinha uma amizade com outra, e aquilo me dava uma abertura. Por exemplo, eu tinha um jornalzinho no Diocesano que eu comecei com Marilene Paiva, o curto-circuito. Então a gente começava, eu já me envolvia no curto-circuito, aí ia para lá. E aí foi quando eu conheci, por exemplo, pessoas que eu tenho conversa até hoje. Ricardo Lopes, porque era o fotógrafo que fazia as fotos. Lá, eu lembro que era no Boulevard, na época, ele tinha o estúdio dele no Boulevard, então a gente ia para lá. E aí eu conheci, por exemplo, Cristiane Alves, que era minha professora, Marilene, que era minha professora. Um exemplo claro, Vânia, que era caixa do Diocesano, foi caixa... Quase que eu digo a Vânia que ela era quase uma relíquia do Diocesano. Foi. E Vânia é uma das pessoas que hoje era de frente da minha campanha, pedindo voto a todo mundo para mim. Então eu criei relacionamentos que caminham comigo a vida toda. E eu acho que é isso que faz com que eu possa passar e caminhar bem em todos os segmentos da cidade. José, Opa, meu amigo, como vai? Tudo bom? Olá, que coisa boa, né? Tava sentindo sua falta. Rapaz, e eu peço desculpas, porque eu tava na campanha em Patu, né? Eita! E aí lá eu tava na majoritária. Como foi o resultado, Pato? O resultado foi Ednardo, né? Mas foi arrochada a campanha, né? Bruno, foi. Foi 262, se eu não estou enganado, a diferença. É. Eles esperavam lá mais de 2, né? Era lá, era. Eu tava dizendo a Bruno há pouco, né, nos finalmente, eu disse assim, Bruno, faltou trabalhar um pouco mais, porque assim, é muito... Perder nunca é bom, né? Não. Perder nunca é bom. Mas assim, quando você perde, que você vê assim, que eu dei o máximo, aí você não fica você não sofre tanto, porque você sabe que você realmente deu o máximo. Você fez seu melhor, né? E aí todo mundo lá trabalhou bastante. Eu acho que é uma construção da oposição, vamos dizer, né? Porque realmente lá muitos anos, há mais de 24 anos que realmente só revezando e tal. Bom, o que eu quero dizer, aí é por isso que eu cheguei atrasado, porque realmente eu peguei a estrada, se tem ideia, eu tirei 1 hora e 10 minutos. Eu vinha realmente, ainda bem que de governador para cá o asfalto tá melhor. Tá melhor, né? Mas eu quero dizer, Petras, que eu estou muito feliz, porque eu acompanhei, não digo perto como essas pessoas que lhe acompanham, mas eu acompanhei você esses 4 anos, trabalhando mais do que quando eu vejo o vereador, porque você é uma pessoa que trabalha e você expõe o seu trabalho, a gente fica acompanhando em tempo real. E você não parou um minuto, porque você ficou engajado com tanta coisa durante esses 4 anos que eu acho que você só talvez tenha sentido falta do gabinete ou de alguma verba de acomodação disso aí, mas em relação ao trabalho não faltou pauta para você, né? Então, fico muito feliz por esse reconhecimento das pessoas, que eu acho que ela é fundamental, né, esse reconhecimento, visto que a Câmara Municipal de Mossoró, eu acho que é uma das câmaras que mais renova, né? Eu estava escutando, né, vinha escutando que a Câmara renovou muita gente. Alguns não foram porque realmente tinham outros projetos, mas se renovou, é muito nome novo, né? Muito né? mesmo. Então, isso causa uma reflexão. Eu acho que termina causando uma reflexão nas pessoas. Por que eu, ou o que é que eu fiz, ou o que é que eu não fiz, né? E mais ainda profundo e o que eu estou fazendo durante o meu mandato realmente está tendo essa eloquência nas pessoas? Ou por que as pessoas... Eu estou falando isso porque eu vinha realmente escutando quando eu saí e eu vim pensando, né, Jesus, por que você faz um trabalho tão legal como vereador e de repente você não é eleito? Porque, assim, Petras foi um delay de 4 anos.
Mas Petra foi um vereador muito atuante. Foi. Né? E aí na época eu fiquei me perguntando, quando eu vi o resultado, por que Petras não entrou? Pô, aí eu pergunto a você, que eu vim com essa curiosidade, por que Petras, você acha assim, pelo seu, vamos dizer, vou dizer cientificamente, pelo seu achismo, por que você não renovou o seu mandato naquela época? Olha, eu vim entrando aqui e Moisés Albuquerque me encontrou e perguntou a mesma coisa, assim, dizendo que as pessoas comentando sobre isso. E isso foi uma reflexão de início, né, quando eu perdi o mandato em 2020, né, que eu cheguei ali e fiquei meio que um gato quando cai a mudança. Desorientado, sem saber, sem entender também. E ao mesmo tempo comecei a fazer uma avaliação. Eu sempre faço uma autoavaliação da minha vida, né, como eu tô, aonde eu quero chegar, se eu preciso melhorar, se eu estou errando em alguma coisa, o que é que eu preciso? Porque eu acho que todos nós deveríamos fazer uma autoavaliação da vida da gente para saber o que é que a gente precisa melhorar. E eu comecei a pesar. Primeiro, aquela eleição de 2020 foi uma eleição muito difícil, uma pandemia, né? Nós tivemos que montar, quando eu digo nós, eu mesmo, eu tive que montar, fui eu que montei um partido. Eu tive que botar 10 pessoas que iam me apoiar para serem candidatos no meu partido, porque nominata, né? Nós não tínhamos uma organização partidária. Né? Nós não tínhamos a organização. A presidência do partido não organizou o partido porque isso, o partido... o PSD? Não, do DEM na época, sim, que hoje é a União DEM, Brasil, né? Isso. Não se montou uma nominata. Eu consegui, né? Nós convidamos que o vereador Osaniel Mesquita, que era um companheiro nosso, era vereador também, porque existia aquela questão das pessoas não quererem vereador, quem formou a nominata sem vereador não queria vereador de mandato. Sim. Então, meio que a gente ficou ali sobrando e a gente não tinha para onde ir porque a gente era vereador de oposição. Foi o que a gente fez. Osaniel veio para cá e ficamos, eu e Osaniel, no União, com esses 10 candidatos que me apoiavam. Aí, começa uma campanha, eu tirando 10 pessoas que poderiam me apoiar para serem candidatos. Depois, a gente teve uma candidatura majoritária que não vingou, assim, não fluiu e que teve N problemas. E esses problemas refletiram em mim pela grande ligação que eu tinha com a candidatura majoritária. Sim. Então, tinham inúmeros problemas e eu, em determinados momentos, parava a minha eleição para dar um apoio à majoritária. E, enfim, quando terminou a eleição, eu tive mais votos do que 6 dos eleitos, mas não acho que foi a votação que eu merecia ter, pelo trabalho que a gente tinha. De fato, eu reconheço. Às vezes, o político, é uma coisa que eu bato muito, que às vezes, político, pelo menos eu convivi um tempo da minha vida, entendendo que política... A gente não pode dizer tudo, a gente tem que ser resguardado, a gente tem que mandar mensagem subliminar. Mas quando eu tenho vontade de dizer e expressar um sentimento meu, eu falo. Porque eu acho que político, antes de ser político, ele é um ser humano. Eu gosto muito, e eu vou já fazer uma relação dessa com outra situação de quando eu era vereador. Eu lembro que um dia eu fui para a praia e postei uma foto de sunga tomando uma cerveja. E uma moça que me apoia, que é bem cri-cri, assim, era bem cri-cri, ela ligou dizendo... Isso é muito errado o que você está fazendo. Você está numa praia postando uma foto de sunga tomando uma cerveja. O povo vai dizer que você está gastando o dinheiro do povo. Aí eu digo, epa, peraí. Aí eu parei e disse, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho um salário. E o salário que eu recebo de vereador dá para tomar cerveja. Eu acho que dá. Paralelo a isso, eu trabalho vários finais de semana, sacrifício do meu trabalho, que não seria necessariamente que eu teria que trabalhar final de semana. Mas eu paro. Quem me conhece sabe, minha assessoria às vezes, inclusive, ficava estressado porque disse que eu trabalho demais. E eu trabalhava final de semana. Então, quer dizer que no momento que eu tenho de lazer meu, eu não tenho condição de ir. Uma vezinha na vida. Não, e poder ir. Você é ser humano, você tem o seu direito de lazer. Não é porque o político... A gente tem que acabar com essa ideia de que o político ele tem que ser casado, né, normativamente, como a população, como a sociedade quer, ou como uma pessoa imagina que ele tem que ser. Ele tem que estar toda hora formalzinho, ajeitadinho, não pode... Existe um padrão assim de político. Não existe, minha gente, isso. O político ele tem que fazer... ele tem que cumprir com o seu papel de representante. Por exemplo, o vereador ele tem que representar o seu papel de vereador. Ele tem que estar lá na Câmara, ele tem que ser assíduo, ele tem que ter bons projetos, ele tem que estudar e estar preparado para ser vereador. Ele tem que corresponder à vontade do povo, ter transparência no seu trabalho. Mas ele é um ser humano, porque ele namora... Ele faz o que ele quer na vida. Claro, claro. Eu não posso ir para a micareta, eu não posso beber, eu não posso ir para... Minha gente, e eu acho que eu consegui quebrar muito isso. As minhas redes sociais, elas são muito fortes. Só interrompendo um pouquinho, minha rede social ela é muito forte. Eu uso muita rede social, eu me comunico com as pessoas e, por incrível que pareça, o grande público que eu tenho, e essa minha votação se dá isso também. As pessoas vivem a minha vida.
Eu passei 4 anos no meu mandato, trabalhando junto com as pessoas. Eu perdi o mandato e fiquei desorientado, sem saber o que eu ia fazer, porque eu vivi isso tudo a vida toda. Eu sou formado em letras, mas eu nunca fui para a sala de aula. Eu pretendo voltar agora, porque eu pretendo não depender da política. Eu não quero depender da política. Eu quero que a política seja algo que eu gosto, que é a missão de vida. Eu não quero depender da política. Eu quero ter exercer minha profissão e ter a política paralelo. Mas as pessoas precisam entender que o político, ele não é um cidadão ele tem que estar ali ele tem que ser correto na atuação dele. E eu acho, a vida pessoal é minha. E eu acho, Petras, inclusive, que se formou, por exemplo, esse estereotipo, né? E que muitas desses é só uma invenção. E é por isso que acontecem as invenções, justamente. As fake news, as mentiras. É você montar uma pessoa, uma coisa totalmente técnica para representar, para ter um papel. E, na verdade, não é nada daquilo que muitos deles representam. Então, justamente. Eu acho que está na hora da gente sair dessa caixinha, sabe? É tanto que quando a gente vai trabalhar o marketing, a primeira coisa que o candidato espera é que você, assim, vista só assim, faça desse jeito. Só assim, Não tira a barba. Só tem um formato. Só é como tem um se formato, tudo na vida fosse um formato e todo mundo tem que ser o mesmo padrão. Exatamente. E eu acho que já passou da hora de quebrar e você mostrar a sua verdade. Com certeza. Né? Sair dessas mentiras, porque a gente vive uma grande mentira. E isso a gente tem conversado sobre isso aqui, essa questão do marketing. Que é bom e que é ruim. O marketing é importantíssimo. Porque você tem que ser quem você é. Porque senão a máscara vai cair. Vai cair, uma hora cai. Uma hora cai. Petras, a pergunta que eu ia fazer era na sequência da que Joseildo fez. Joseildo perguntou por que você não foi eleito. E eu quero perguntar, percebido o que você já colocou, eu quero saber o que foi que você fez para ser eleito agora. Para ter essa votação. Essa expressividade, né? Justamente, para ter essa expressividade de votos, que terminando no primeiro lugar em Mossoró. Olha, eu acho que primeiro eu não perdi o foco no que eu gostaria. Desde o dia que eu perdi o meu mandato, que eu virei a chave, porque os primeiros dias foi dias depressivos. Eu me lembro. Eu não tinha força nem para sair da minha cama. Porque tinha uma coisa que me acontecia, que eu chegava na rua, a pessoa dizia, por que você perdeu? Aí me dava vontade de chorar, eu corria para casa. Aí quando chegava em casa eu ficava agoniado, porque eu sempre fui elétrico, sempre gostei de estar na rua. Então eu sempre gostei... Eu vivo desse negócio eu sou muito imperativo, então eu não sei estar parado. E aí eu fiquei meio que perdido. Foi quando eu comecei a receber convite de vereadores de cidades vizinhas que tinham ganhado seu primeiro mandato, me pedindo para ajudar eles, porque eles admiravam a forma que eu estava fazendo meu mandato. Então eu comecei a ver, eu perdi o mandato e o povo está me procurando. Aí eu recebi uma ligação de um deputado lá de Monte Alegre, da região do Agreste, que é o deputado Kleber Rodrigues, me convidando para fazer parte da equipe dele. Um cara que me seguia pela rede social, que acompanhava meu trabalho e que disse, eu gosto do seu trabalho, e que foi o único político, que me ligou no dia que eu perdi a eleição. Ele ligou para mim e disse assim, você não vai parar o seu trabalho, conta comigo que você tem um amigo. Muito bacana. E eu não tinha contato com ele diário, eu tinha contato com ele pelo Instagram. E aí eu fui daqui para Natal, lembro como se eu fosse hoje, porque eu perdi meu mandato, eu fiquei numa situação muito difícil. Meu irmão deixou o emprego para dirigir para mim na campanha, porque eu tinha 8 assessores na Câmara, e quando eu fui para minha campanha, 4 desses assessores ficaram comigo, os outros 4 eu emprestei a majoritária. Os meus outros assessores ficaram com a majoritária. Eu dividi a minha equipe. E eu tive que me virar nos 30 para fazer campanha para isso tudo. Então, meu irmão saiu do emprego e ficou desempregado. Então, quando eu saí do mandato, por isso que eu digo que eu não quero depender da política. Eu fiquei desempregado, meu irmão desempregado, minha mãe com um salário baixíssimo do Estado e a gente tendo que sobreviver. E uma coisa muito massa que foi o que me fez virar a chave foi quando eu fui lá em Pedrinho e Vitória, que são 2 crianças que têm epidermólise bulhosa, que moram lá na Irmalvina. E eu ia muito para lá para passar a tarde, eu não conseguia ficar parado, ia para lá. E Pedrinho disse, mas você não vai deixar de andar aqui não, né? Quando eu perdi o mandato. Porque eu disse que as coisas estavam mais difíceis, eu não ia poder estar sempre presente e tal. E aquilo, quando ele me fez aquela pergunta, meio que veio aquele negócio assim. Muita gente está esperando que... depende de mim, não é só por mim. Sua. Que é uma resposta. Então eu virei a chave e eu entendi que a gente tem outros formatos de vida. Foi quando eu fui para o mandato de deputado e, por incrível que pareça, eu consegui fazer mais do que a Câmara. Porque o deputado disse, Petras, você vai ter o meu mandato à sua disposição, eu quero fazer você vereador de novo. Você só perdeu uma batalha, você tem outras oportunidades. Algo que foi que eu fiz.
levei a pauta da inclusão, levei as associações para o mandato do deputado, começamos a aprovar lei a nível estadual, como a redução de carga horária para os pais que têm filhos com deficiência. É de qual partido? Ele é do PSDB. PSDB. Aí levei para o mandato dele, trouxe uma carreta que ele tem para o Belo Horizonte. É uma carreta que leva médico, dentista, vários profissionais para atender. A gente fez várias ações sociais com essa carreta dele. E aí a gente conseguiu mais de 100 mil reais para a Associação dos Autistas. Consegui 50 mil reais para a gente comprar cadeiras e equipamentos anfíbios, que são equipamentos que a gente usa no maior projeto, maior festival, que hoje é festival. Começou como projeto, que é a Praia para Todos, você conhece. Isso. É o maior festival voltado à pessoa com deficiência que a gente faz em Timbal todos os anos. A gente leva mais de 1.500 pessoas com deficiência para a praia. Cego, surdo, cadeirante, Down. Que bacana. Quando você vai lá, quem vai se impacta. Porque você vê gente que nunca teve o contato com o mar e principalmente de uma forma assistida. Você tem lá a equipe da Faculdade Católica ajudando no banho. Você tem lá uma equipe de voluntários que são meus amigos, que passam o dia todo queimando no sol quente, ajudando o pessoal. A gente tem estrutura de tenda, de palco, de som, de toda a infraestrutura que eu faço fazendo como? Batendo na porta dos amigos que são empresários, eles apoiam e conseguem nos ajudar. E agora nós conseguimos colocar na Lei Câmara Cascudo, porque nós transformamos no festival. E esse é o maior que tem no Brasil, porque nós temos em outras praias do Brasil o banho assistido, né, que é as cadeiras anfíbias com o pessoal dando banho. Mas aqui nós temos as cadeiras anfíbias com banho assistido, que são alugadas por R$8 mil, só que agora com a emenda do deputado a gente já está adquirindo. Nós temos toda essa infraestrutura que nós temos mais de 15 ônibus que levam essas pessoas, nós temos funcional, dança, fit dance e música. A gente esse ano levou André da Mata e Caroline Melo para tocar lá. Então, assim, a nossa ideia é cada ano crescer e fazer com que esse evento se torne gigante, mais do que ele já é, e levar também para outras praias. Por quê? Porque você vê... Olha, por exemplo, a Pudi trouxe 3 ônibus esse ano. O povo faz festa. O povo fica na expectativa desse evento. Então, quer dizer que vem Mossoró e as cidades todas aqui as cidades. 3 ônibus de Apudi, 2 ônibus de Baraúna, 2 ônibus de Governador, 1 ônibus de Paraú. Aí a gente... Quando vai vendo, não vem mais gente, porque às vezes tem uma dificuldade. Por exemplo, a Pudi não veio mais porque não teve como conseguir mais um ônibus. Porque a gente tem um certo limite, né? Então não consegue se fazer tudo. É o que eu dizia a muitas pessoas. Eu quero ser vereador, por quê? Porque às vezes você diz assim, você só não tem um gabinete. É diferente. Claro. Porque quando você tem um mandato, e agora mais do que nunca nós vamos ter um mandato outorgado por mais de 4.600 pessoas. Você tem autoridade e isso abre mais portas. É diferente do que um Petras. Minha gente, quando eu olho para trás e vejo tudo que a gente fez sem mandato, é coisa de doido. Rapaz, é coisa de doido. Nem eu acredito que a gente fez tanta coisa. Você tipo foi assim, altamente participativo. Então eu acho que isso tudo... É nessa virada de chave que você disse, Joséildo, que ele falou... Porque, assim, as pessoas pensam que só pode fazer pelo outro, pela sociedade, se tiver um mandato. Se tiver um mandato. Quando cai a ficha que você pode trabalhar os 4 anos e que seu reconhecimento, porque você não tem um mandato, é muito maior. Claro, que você percebe isso, a claro. diferença. Então, se toda oposição pensasse assim, que ao perder, ele teria ali uma oportunidade única de trabalhar incansavelmente, sem gabinete, e se reinventar. Eu digo muito assim, é porque as pessoas eles só querem fazer aquilo que está aqui. Por exemplo, tem um papel e uma caneta, você vai fazer esse trivial. Se reinvente. O Praia para Todos surgiu disso. A gente tinha antigamente o Hortorrio na praia. O Hortorrio era uma empresa que tinha em Mossoró que vendia cadeira. Aí ele levava as cadeiras para poder vender, fazia propaganda, levava lá e as meninas iam do Fórum de Mulheres com Deficiência para lá. Mas era um carro de som com as cadeiras. Quando as meninas me procuraram para mim assumir esse projeto com elas, foi o que eu fiz. Eu coloquei música, funcionário, eu disse, vamos fazer algo diferente. E no lugar de levar só cadeirante, nós vamos levar o autista. Lá tem um espaço só para o autista. Só que como era que eu ia fazer um espaço para o autista? Eu fiz uma parceria com uma clínica que trabalha com autista. Ela levou os profissionais que sabem trabalhar com o autista e eles estão lá fazendo aquilo ali. A gente foi criando oportunidades para fazer o negócio acontecer. Foi assim que eu fiz quando eu cheguei na prefeitura. Quando eu cheguei na prefeitura, que o prefeito pediu para me vir, eu fiquei logo inquieto, porque eu sei a dificuldade que tem, a parte burocrática de um processo, onde dá aquela coisa toda de algo sair do papel. Montei um projeto, eu disse, prefeito, aqui, ó. Se o senhor quiser, o senhor vai ser o prefeito que implantou o maior projeto de inclusão em eventos de Mossoró. Você vai colocar o intérprete de Libras no palco, a gente vai colocar o fronte da inclusão, já que a estação agora tem o piso intertravado, então já tem acessibilidade com rampas, com piso intertravado,
com todas aquelas barras de proteção. A gente coloca banheiros acessíveis, a gente coloca toda uma garantia, né, para que a pessoa com deficiência esteja perto do seu cantor, né, tendo uma qualidade. Paralelo a isso, a gente fez umas pranchas de comunicação alternativa para quem não é verbal, para quem não fala e não escreve. Então ele vai lá e aquelas placas estão instaladas, ele vai dizer que quer ir ao banheiro, ele vai dizer que está com fome, que quer ir para casa, pode se identificar. Tem o abafador para aquelas pessoas que têm sensibilidade auditiva. Então, o pai ou uma mãe que não conseguir ir para uma festa porque o filho tinha sensibilidade auditiva, ele pode levar. E eu já estou com a cabeça fervilhando, porque eu já tenho outros projetos que eu quero implementar nos próximos eventos, que é um espaço para o autista. Espaço diferenciado, que eu não vou soltar pela quantidade de votos que Petras teve agora. Petras pensa em ser o presidente da Câmara? Rapaz, eu acho que, na verdade... Lhe viabiliza. Eu acredito que, justamente, eu acho que a gente tem, né, uma responsabilidade gigante. Nós tivemos mais de 3% da votação. Né? Nós tivemos aí uma grande representatividade. É o povo escolhendo que a gente possa ter essa grande representatividade. Eu acho que experiência nós temos. Né? Nós já tivemos na vice-prefeitura, na prefeitura, já fui vereador, já fui assessor deputado, já fui chefe de gabinete da prefeitura. Né? A gente tem toda uma experiência, mas ninguém faz nada sozinho. Né? Eu sou vereador, como qualquer um dos vereadores que estão lá e que tenham esse desejo, tenham total direito. Inclusive, fiz contato hoje com todos os vereadores, parabenizando, acho que é algo importante, nós vamos conviver os próximos anos. Eu sempre, por exemplo, eu fui vereador da oposição, mas eu tive um bom relacionamento com todos os vereadores. Tinha colega meu que chegava e dizia, vivia conversando, me dando super bem com Sandra Rosado, que eu nunca estive apoiando ela. Rapaz, eu não tenho nenhum problema pessoal com Sandra Rosado. Eu não sou do lado todo dela. Mundo entendesse mas assim, a gente, né, tem uma boa convivência e a gente está ali, né? O que é que eu quero com Sandra? Por exemplo, eu fui o vereador da oposição que mais aprovou projetos na Câmara. Porque eu sabia o momento de aprovar o projeto, eu sabia como conversar. Eu nunca fui barganhar nada para mim, eu fui barganhar projetos que fossem interesse da população. Então, assim, eu tenho um preparo para ser candidato, para ser presidente. Né? E eu não vou dizer a você que as pessoas que estão na política, eles não querem dar um outro passo e contribuir muito mais. Eu acho que a Câmara tem uma oportunidade de poder estar mais presente junto à população, como projetos que levem a Câmara para os bairros, como Câmara Mirim, que eu coordenei quando eu fui vereador. Era um projeto fantástico, a gente levava para as escolas os meninos e meninas que estão nas escolas, os adolescentes participando, vivenciando aquele dia a dia da Câmara e tantos outros projetos que eu acho que a gente pode fazer com que a Câmara seja maior. Acho que a Câmara tem que discutir os problemas de Mossoró. Só que é um projeto, como eu digo, coletivo. E a gente tem uma liderança, que é a liderança do prefeito Alisson. Já marquei uma conversa com ele, porque eu quero primeiro sentir dele qual o desejo dele também. Né? A gente tem uma bancada, ele elegeu 15 vereadores, né? Ele tem uma bancada de 15 vereadores, vamos conversar com os colegas, ver também qual o desejo de cada um. Né? Mas a Petras quer ser candidato a presidente da Câmara? Posso ser. Né? Vamos conversar com o nosso líder, vamos conversar com ele, saber qual é o desejo dele. Se for de interesse, eu estou aqui. Eu topo, né? Petras, me diga uma coisa. Diante de toda essa desenvoltura, né, e deu para perceber pelo que a gente recebeu, e ainda peguei um pouquinho você falando do início, né, da sua vida e tal. Lá atrás, quando você já chamava os amigos para vender jornal e etc. Tal, você pensava em ser político? Sempre tive vontade, vou mentir não. Não, minha avó dizia que eu era doido quando eu dizia a ela que eu queria ser político. Ela dizia, como é que pode ser político? Eu digo, pode, a senhora vai ver. E deu certo. Por isso que eu acho que todas as pessoas que têm um foco, têm um desejo, se elas continuarem insistindo... Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter na vida é um sonho. E se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E se você não tem as condições, você tem que fazer por onde ter as condições. Porque se eu tivesse ficado reclamando porque eu perdi o mandato, eu não tinha sido o vereador mais votado de Mossoró. Se eu tivesse olhado por a quantidade de problemas que eu encontrei, desde a condição de me sustentar, a condição de tocar os projetos. E de lá para cá eu fui me reinventando. Tinha dia que eu precisava de ajuda e eu estava ajudando os outros. Isso. Quando a gente... Vou dizer um exemplo claro. Esse ano, em março de 2021, caiu a casa de Estelinha, uma menina que tem síndrome de Down. Sim. Isso é política? Não é política. Mas muita gente disse que ia votar em mim por conta daquela casa que não teve nada a ver com política. Elas me ligaram desesperadas com a casa caindo, eu fui lá e gravei um vídeo na internet, o vídeo viralizou. E graças a Deus, a credibilidade que nós temos,
Mossoró abraçou a causa. E a casa foi ao chão e está de pé hoje, uma senhora casa. Construída com o apoio das pessoas. Não foi Petras que fez, não. Foi o povo de Mossoró que abraçou. Vocês sabem. O povo de Mossoró abraçou, ajudou, doou e fez a casa acontecer. Todo mundo pode contribuir com a vida de alguém. Basta querer, basta ter vontade. Cleiton participou do que eu vou comentar agora. A gente tem uma pessoa aqui em Mossoró, aqui nas abolições, chamada Samuel. Né? Ele tem um problema na perna e tal. E aí teve uma época que estava bem crítico a situação e a gente conseguiu ajudá-lo de alguma forma, um grupo de amigos, né? Mas a gente percebe que no caminho você vai perdendo essa quantidade de amigos, até pela diária, né? Pela vida e etc e tal. E a sensação de que quando a gente entregou ele, devolveu para a família 1 ano e meio depois, não foi, Cleiton? Ele entrou sem falar e voltou falando. Fazia teste nele de doce e salgado e ele trocava. Para ele, o que era salgado era doce, doce era salgado. E os médicos assim diziam assim, não, isso aí... E a sensação que a gente tinha conversando com ele, assim, parece que a gente não fez nada. Tá entendendo? Por quê? Porque nós nos viciamos, ou sei lá, é por isso que eu digo que é missão, sabe? Porque assim, você vê ali, só que você encontra Samuel hoje na rua do mesmo jeito. Você está entendendo? Assim, não deu para a gente avançar mais do que aquilo. Porque não tem políticas públicas para você receber uma pessoa daquela e ela ficar, sei lá, alguém tomar de conta dela pro resto da vida. Porque não tem quem tome de conta. E todos nós temos um limite. E a política pública é importante porque aí ela vai ter continuidade. Exatamente. Se ele vai ficar ou seguir, mas tem que existir a política pública. E se eu for olhar para o problema e dizer, mas isso não vai ter jeito, isso... O não nós já temos, a gente tem que construir possibilidade para ajudar as pessoas. Aí tem que se dar as condições, tem que se criar, né, uma política que faça com que aquilo aconteça de verdade. Mas se eu ficar só dizendo, não vai dar certo, já não vai, né? Se eu disse que não... Você já começa por você mesmo, né? Então, assim, onde eu quero chegar com esse papo aqui é que a gente tem essa limitação pessoal. E isso eu quero alertar para todo mundo, porque assim, é uma limitação pessoal mesmo. Que quantas vezes eu não digo, rapaz, eu acho que eu vou ajudar, eu vou fazer tal coisa. Mas eu só vou ajudar se eu tiver dinheiro. Né? Eu acho que todo mundo... Mas você pode ajudar, às vezes, até divulgando uma campanha na internet. Teve gente que não pôde ajudar nada com a casa de Estelinha porque não tinha dinheiro. Mas aí mandou... Replica. E eu dizia muito, replique para alguém que tenha, que possa doar alguma coisa. Sempre tem alguém que doa, né? Eu não posso doar o dinheiro, mas eu posso doar um saco de cimento. Para você ver, a casa de Estelinha... Teve uma janelinha que foi doada pela mãe de um autista lá da Barrinha, da zona rural de Mossoró. Ela disse, eu quero ajudar. Para mim, isso foi a coisa mais significativa. Eu até fiz questão de postar ela gravando e dizendo isso. Porque eu acho que foi significativo. Uma mãe atípica da zona rural, que não tem muita condição, mas ela tinha uma janelinha que ela comprou para casa dela, não tinha usado. Ela disse, eu vou doar porque eu quero que a casa de Estelinha saia. Petras, qual foi a maior barreira que você enfrentou nessa eleição agora? Que você sentiu? Primeiro foi eu fazer com que as pessoas que viveram 2020 comigo entendessem que 2020 ficou em 2020. Eu tive que motivar as minhas pessoas para elas acreditarem que a gente ia vencer a eleição. Eu tive que botar a campanha na rua, dar os direcionamentos, porque eu meio que era meio que o coordenador da minha própria campanha. Você pensa, você é o marqueteiro e você é o coordenador. Né? Eu era a pessoa... Eu tinha uma equipe maravilhosa que me acompanhava, mas eu que tinha que dar o norte, porque a experiência, né, que a gente teve esse tempo todo, eu tive coordenando várias campanhas. A minha, de deputados estaduais, deputado federal, aqui a nível de Mossoró, fui eu que coordenei. Por exemplo, o meu deputado estadual, o Kleber, ele não tem uma atuação em Mossoró, ele veio ter após a minha presença com ele. E ele não tem uma presença marcante aqui. Ele perguntou quantos votos eu daria a ele, eu prometi dar 400. Eu dei 1.222, sem mandato, na última eleição. E isso foi fruto do trabalho que a gente foi construindo com as pessoas e pela experiência política que a gente tinha de fazer com que a campanha acontecesse. E eu tenho certeza que muitas das pessoas não acreditavam que eu fosse chegar lá. No meio da campanha, eu escutava alguns relatos de pessoas, não, ele não vai chegar não. Não, ele não tem chance. Não, porque lá fulano tem estrutura de não sei de quê. Não, ciclano tem estrutura de não sei de quê. E as pessoas não... Eu sabia. E em determinados momentos eu dizia, eu respirava e eu tinha um foco. Então, dentro daquele foco, eu motivava minhas pessoas para entenderem que a campanha estava dando certo. E quando
Aí foi quando as pesquisas começaram cada vez mais a mostrar que o nome da gente estava sendo lembrado, e aí a gente foi fazendo um trabalho que passa desde das pessoas que estavam lá no porta a porta, a mídia, a comunicação, a forma com que a mensagem que a gente mandava, o trabalho que a gente tinha feito, que eu acho que tudo isso também, eu não tenho condição, é o que eu estava dizendo às pessoas, eu não tenho como mandar um material para uma pessoa se eu não tiver o que mostrar às pessoas, eu tenho que mostrar. A gente foi criando relação. E uma coisa mais massa que eu acho é que um grande público desse que caminhou comigo nessa eleição, eu conheci pela rede social. As pessoas, esses 4 anos, principalmente em 2021 e 2022, elas meio que... Eu acho que eu fui o único político que o povo pagou para mim ir para a rua. Não na campanha, mas, por exemplo, em 2021 e 2022, tinha um amigo que me dava um combustível, tinha um amigo que me dava até roupa e perfume, e eu ganhei em 2021, quando eu perdi meu mandato. As pessoas me ajudaram mesmo. Eu me mantive em 2021 e 2022 com a ajuda de amigos, pessoas que eu nem fiz tanto por elas, mas elas chegaram junto de mim. Interessante, José, que o mandato de Petras a gente enxerga que é muito vivo, né? Ele é muito orgânico, o seu mandato. Você não é aquele vereador somente de, sabe, olha, vou arranjar isso aqui, uma ambulância, uma coisa. Você é um cara já moderno, você modernizou o mandato de vereador, né? A prova disso que são amigos, né? Que lhe colocam no braço, que lhe assessoraram, que lhe incentivam e tudo mais, né? Petras, e como fica Petras? Petras tem um compromisso com o deputado, mas aí Petras daqui para frente, agora a eleição já daqui a 2 anos de deputado. Rapaz, como é que vai ser? O meu único objetivo nesse momento é fazer o melhor mandato da minha vida, é dar a Mossoró aquilo que ele me deu. Eu tive 4.638 votos, mas eu quero trabalhar não só pelos 180 mil eleitores, mas por toda a população de Mossoró. Eu quero trabalhar incansavelmente, fazer mais, me reinventar mais, pegar toda essa experiência que eu tive e poder fazer o melhor. Falar um pouquinho da Estrada Veículos. Olha, a Estrada está com taxas a partir de 1,09% para carro seminovo, tá? A transferência 100% por conta da loja. E a primeira parcela você só paga com 180 dias, tá? Se você quiser entrar em contato com a Estrada Veículos, só 84-3314-4033. Tá agora trabalhando essa inovação aí, ó, esse Citroën Basalto, certo? É o SUV mais acessível do Brasil no momento. Porta-mala de 490 litros, amplo espaço interno, motor com 130 cavalos, design arrojadíssimo desse carro, ó. Muito bacana esse carro. Quero fazer a pergunta, por que é que a gente não faz mais piqueniques assim? Só é mais nas propagandas, né? Mas no parque municipal tem muito, viu? Tem. Aonde, o pessoal faz muito no parque municipal. Sim, no parque municipal. Hoje você vê muitas famílias lá no parque, o pessoal fazendo isso aí. Café da manhã, dia de domingo de manhã, sábado de manhã no parque é lotado. Você sempre tá por lá, Petro? Sempre passo, sempre passo. E esse carro tá quanto, Cleiton? Rapaz, esse carro ainda não tem o preço desse carro, não. Eu não tenho ainda não. Sim, ainda vai chegar, né? Mas ainda vai chegar. Aproveite, pessoal, já passa lá e já faça a sua reserva, pessoal, né? Pega o preço que como desse carro, esse que é o mais acessível, que você disse? Exatamente. Olha então, aí. com certeza, ele é acima de Eu agora estou em dúvida se eu fico com ele ou se eu reais, fico com o Eclipse, né? O Eclipse. O Eclipse é a partir de 159.990. Dividido já em quantas com todos vezes? os itens. Divide igual uma Bíblia. Perder de vista. Você começa Perder a pagar, de vista dá certo. Você começa ali Dá certo demais. no início e para no Apocalipse. Você já disse a Petras da nossa pergunta? Rapaz, eu vou dizer, Petras, veja só, a nossa logo aí do É Pessoal, tá certo? A gente faz uma pergunta que tem um relacionamento com isso aí. A gente pergunta o seguinte, porque a filosofia, ela tem dito aí ao longo dos anos que existem 3 verdades. Existe a verdade, a minha verdade e a sua verdade. E eu queria perguntar a você, no final, né? Você já vai refletindo. A gente quer saber de você se você acha que a verdade é pessoal. E assim sendo, segundo a filosofia, seria tudo mentira. Então, você vá pensando aí para no final do programa, né, José? É verdade. Qual é a sua pergunta bombástica que você disse que tinha? Bombástica para ele, né? Na verdade, assim, o que é interessante é que, assim, ao longo dos anos que eu sei quem é Petras, né, as pessoas pensam, quem não lhe conhece, que está fora, acha que você vem, é diferente do que você vem. Você vem de uma família rica,
né? Porque você estudou no diocesano, porque ninguém sabia, ou assim, sabe quem se aproxima de você. Mas entenda, como você é uma pessoa de muita mídia, né? Seja desde a época do jornal, e entrevistas, e coberturas, e eventos, e aí depois já no fronte da política, então você termina sendo vitrine, né? Eu pergunto a você, você já foi muito abordado com essa sensação de que Petras é um carinha, né, uma pessoa de família assim... Um burguês. Um burguesinho? Não, acho que não. Não, né? Não, eu nunca tive essa reflexão, não. Eu acho que essa questão de contar a minha história, a minha raiz, eu sempre tive muito cuidado, porque eu nunca gostei de me vitimizar. Sim. Entendeu? Eu vou ficar me vitimizando para as pessoas terem pena de mim e votar em mim por conta disso. Por causa disso. Eu acho que as pessoas têm que votar em mim pela competência que eu tenho, pelo que eu transformei. Mas, ao mesmo tempo, eu venho fazendo a reflexão, e eu acho que eu falei mais nisso agora, nessa campanha, e não por vitimização, mas eu quero poder, inclusive, ver uma forma, se de repente, não lançando um livro. Já pensei nessa possibilidade. Eu quero fazer com que a minha vida inspire outras pessoas a não desistir e a se reinventar. E, por incrível que pareça, eu não esperava ter essa votação. Mas eu já sonhei com ela. Eu sonhei chegar onde eu cheguei hoje. Eu sonhei que eu queria ter uma grande votação, não necessariamente ser o mais votado. Para que eu pudesse dizer às pessoas que eu não fui eleito na outra, eu caí, mas eu me reinventei e cheguei aqui de novo. Que é muito importante. Porque às vezes a gente cai e a gente acha que é o fim, a gente desiste muito fácil. As pessoas hoje estão desistindo com qualquer queda. Com qualquer problema a gente acha que é o fim do mundo, a gente torna as coisas maiores do que elas são. E se você tivesse desistido, você não estaria vivendo esse momento mágico. Com certeza. Você está vivendo agora. Pode certeza que é mágico, porque a ficha ainda não caiu. A minha irmã, Lindaci, que eu vou expô-la, ela disse, ela passou a mensagem, e aí, é em Alexandria que ela fica, né? Seu candidato perdeu, né? Mas não se preocupe não, porque assim, tudo tem seu tempo. E eu vinha refletindo em relação a esse tempo, assim, isso não foi um não, isso foi merecimento. Então, assim, mas eu vinha conversando comigo mesmo, dizer assim, mas como assim? Porque é difícil de você entender uma perda, tá entendendo? Porque qualquer perda é perda. Não tem, você não vai... Eu tive que fazer muita terapia para entender porque eu perdi. Porque eu vivi a minha revolta pessoal e a revolta, por exemplo, meu irmão. Meu irmão todo dia passava na minha cara. Que é mais complicado porque ainda, ele ficou né? muito revoltado, depressivo. Porque foi muito difícil. A gente viveu momentos muito difíceis. Foi tudo de uma vez. Ele teve que passar por algumas cirurgias. Veio tudo de uma vez em 2021. E ele dizia, cadê seus amigos? Né? Porque também tem aquele afastamento, algumas coisas que acontecem quando a gente perde alguma coisa. É né? verdade. Mas assim, que eu também não... uma coisa que eu entendi foi o seguinte, as pessoas precisam viver a vida delas. Eu tinha uma vida com vários amigos perto de mim, porque aqueles amigos estavam perto de mim naquele momento, a gente tinha um mandato, a gente tinha uma estrutura ali, e uma coisa que eu aprendi é o seguinte, as pessoas também precisam sobreviver e tocar a vida delas. Naquele momento eu não podia fazer nada por elas, elas tinham que encontrar um caminho para viver, eu tenho que entender também o lado do outro. É sobre a questão da verdade, cada um tem sua verdade. Interessante essa sua Cada leitura. um tem a verdade. Então, assim, se eu tivesse saído revoltado com as pessoas, talvez muitas dessas que precisaram tocar a sua vida e que voltaram agora nessa eleição, não tivessem voltado, porque eu tinha saído por aí revoltado com elas. Mas foi uma situação que eu vivi. E eu posso lhe dizer uma coisa, que muito do que eu vivi em 2020, eu não posso culpar ninguém, porque tudo que eu fiz pela minha livre vontade. Todas as decisões que eu tomei em 2020, eu não fui obrigado a tomar. Eu tomei porque eu quis tomar. E aí, hoje, eu tive a oportunidade de não cometer os mesmos erros. Hoje, eu consigo ver a vida de uma outra forma. Eu consigo entender o que é que eu tenho que priorizar. Não que eu não tenha que ser seu parceiro, mas eu não posso deixar de me priorizar só para priorizar você. Achar que você é maior do que eu e que eu tenho que ser sempre menor do que você, porque às vezes a gente entende isso na vida. De que nós não temos o merecimento de ter o mesmo tamanho. Eu sou maior e você é menor, você é maior e eu sou menor. Não, todos nós podemos ser grandes, podemos crescer. Por quê? Que só um tem que ser grande e o outro tem que ser pequeno. Nós dois podemos crescer juntos. Petras, você amplia esse sonho para outras, tipo assim, para ser deputado, para ser, sei lá, você... Olha, não, o momento... É o que você respondeu há pouco tempo. O foco é esse. Mas todo mundo que está na política quer crescer.
todo mundo que... Quem disser que... Mas porque político gera... É aquilo que eu disse. O político vive muito de... Ai, não é só um jargão. Isso que eu estou dizendo, que o foco é do mandato, não é um jargão só, não. Meu foco agora é no mandato. Ao futuro, Deus pertence. Né? Mas está nos seus sonhos, né? Como está no sonho de Alisson, ser governador. Né? Mas assim, no seu sonho é prefeito ou deputado? Não, eu não tenho tenho um título... Ainda não. Um título, não. Ainda não. A única vontade... Vai ser preciso... A vontade que eu tenho é de fazer muito mais do que eu faço. Pronto. E aí, para a gente crescer, para a gente fazer muito mais, a gente tem que crescer muito mais, tem que ocupar mais espaços, né? Mas você sabe... Porque eu acho que todo mundo tem. Às vezes o povo fica com medo, ou tem aquela questão política eu não digo, eu não posso dizer. Não. Se houver uma oportunidade, eu só não quero atropelar ninguém, nem ser maior do que ninguém, nem passar de ninguém. Quero ter minhas oportunidades. Todos nós somos merecedores de viver os momentos da gente. Eu acho que se eu fui o mais votado hoje é porque eu fui merecedor. Você, pegando esse gancho, você acredita que mesmo que a pessoa empenhe esse esforço, mesmo que seja você que vá buscar lá no fundo do poço e etc e tal, você acha que isso eu estou falando mais pela parte espiritual, você acha que é uma missão ou você acha que você veio para fazer aquilo? Porque, assim, entenda, todo mundo, como você falou, ele tem essa oportunidade, ou ele tem esse direito de fazer o que quiser da vida e construir o que quiser, porque tem muita história, as histórias mais lindas até hoje no mundo, o pessoal fica dizendo, mas é Pedro Bial, é Jô Soares, não sei quem, só trazia aquelas pessoas para contar, né, de onde ela... Mas isso é Estados Unidos, o Will Smith tem um programa que é voltado para isso, é saber o sucesso, por que você está aqui, o que você fez. Aí eu pergunto a você, já está no final, né, produção, do programa? Eu pergunto a você, você acha que, mesmo por trás desse esforço que você faz, ou que pessoas fazem para ter esse destaque, para chegar onde chegou, você acha que ele veio junto com você no seu nascimento, ou você vai descobrindo isso ao longo da caminhada? Porque tem assim, tem a Madre Teresa, tem um Gandhi, tem não sei quem, né? Tem Irmã Dulce, tanta gente que se dedica num projeto de vida, né? E tantos ficam no meio da multidão, como você disse no início, parece que caiu da mudança. Não, eu acho que todo mundo veio com uma missão. Todos nós temos uma missão. E eu acredito que a minha é essa, porque eu venho com essa missão desde muito novo. Eu sempre gostei. Para você ter uma noção, como eu citei, eu fui vender o jornal. Eu chamei mais 3 amigos para ir comigo. Sempre gostei de trabalhar coletivo, de ter pessoas ao meu lado. Eu sempre fui envolvido na igreja, eu sempre fui envolvido... Então, assim, eu noto que é isso que me alimenta. Então, é diferente. Eu acho que tem, por exemplo, vou dizer no caso da política. Existem políticos que têm o objetivo de estar num cargo, de ter um título, de fazer isso e aquilo, porque para os negócios é importante, porque para isso é importante. Para mim, não é isso, não é importante. Eu sou chamado muito de besta por conta disso. Claro que a gente precisa viver, a gente precisa, né, ter lá os nossos bens, né, o nosso patrimônio. Mas, para mim, por exemplo, tudo que eu construí, o que eu vou deixar marcado na vida dessas pessoas é muito maior. E não é só por política e por voto, não. Acho que voto ele é consequência. E eu não sou sendo hipócrita em dizer, volto a dizer, eu quero um salário, eu quero poder viver melhor, porque até se você não viver bem, você não vai conseguir estar bem para cuidar de ninguém. Mas a política, para mim, ela é missão. Eu acho que as pessoas que são determinadas a qualquer que seja a missão, ela vem com ela e ela tem que fazer aquilo força, ali. Né? Porque, olha, entenda como é interessante. Um dia, Padre Sato para ver aquele rapaz que é eloquente e diz assim, gosto, vai estudar. Você está entendendo como não é uma mera coincidência da vida, está entendendo? Assim, você fez algo que chamou a atenção. As oportunidades vão aparecendo e ele foi montando, e foi se viabilizando, e está aqui hoje como vereador mais votado. Pois é. Né? Mas é isso, pode fazer a pergunta, viu, meu amigo? Petras. Porque o tempo urge, apesar de ser muito bom, viu? Porque assim, um papo com você, Petras, aqui vamos chegar às 4 da manhã. Pergunta, né, produção? Já está na hora de fazermos a pergunta. Primeiro, antes eu quero agradecer a você que participou aqui do Pessoal Podcast nesse período de campanha. E nós estamos encerrando, né? Esse aqui é o último programa político, né? Dessa fase política. Acredito que seja o último, né? E a gente vai voltar, né? Às nossas entrevistas inusitadas, histórias inspiradoras que a gente tinha antes, tá certo? Então, a gente está notando que você não está dando like, não está curtindo os episódios.
pela quantidade de visualizações. Então, você que está aí agora assistindo, vai lá, dê uma curtida no episódio. Mas vamos lá. Petras, segundo eu já disse aqui, é uma leitura que a filosofia faz e ela coloca que existem 3 verdades. A verdade, que seria uma verdade absoluta, existe a sua verdade e a minha verdade. Petras. E eu queria saber de você, era que, se pela sua leitura, a verdade ela é pessoal e assim sendo, terminaria, segundo a filosofia, sendo uma mentira? Ou tipo assim, sabe assim, vou entrar aí, essa caneca é preta, né? Ela é preta. Então aqui é uma coisa óbvia, o que a gente está querendo extrair do ser humano é essa conjuntura que a gente vive. Um exemplo, um dia é matéria paga que ovo faz mal à saúde. Sim. Aí no outro dia é pago que é o melhor alimento do planeta. Você tem que comer 30 ovos num dia com batata. Você está entendendo? E aí você vai, o remédio cura, é antídoto, mas também é veneno. Claro. Né? Então é mais ou menos nessa pegada assim, por exemplo, a verdade que você constrói, ela é sua ou ela é uma verdade? Porque o outro pode dizer assim, não, mas o que Petras está dizendo não é o que eu vejo nele, você está entendendo? Então é basicamente isso. É flexível, é filosófico. Sim, é muito... A verdade é pessoal? Em determinados momentos, grande maioria das vezes, sim. Cada um você pode acreditar numa coisa e eu posso acreditar na minha, né? E aí vai. Principalmente nos tempos de hoje. Você foi muito feliz em dizer isso, né? Aí lá vem eu trazendo para a política novamente. Né? Você fala dessa questão que termina muitas das coisas envolvendo com política e que a gente viu muito, principalmente desde a campanha presidencial, né? Da campanha Lula-Bolsonaro. Isso. Né? Quantas notícias saíram? Fulano é isso, ciclano é aquilo, fulano é isso. E depende da verdade de cada um. E aquela verdade vai indo para as pessoas, né? Tem gente que vai defender aquela verdade com todo custo e outro vai defender aquela com... Aí termina que essa construção é assim. Mas a verdade absoluta que você tem é essa. Que a caneca é preta porque é preto, né? A gente sabe que aqui é preto, Exatamente. Mas existe a verdade que beneficia a mim e existe a que beneficia você, claro. Isso aí, sem dúvida. Muito bem, está respondido, Perfeito. viu? Espetacular a resposta dele. Eu quero agradecer, né? Nós queremos agradecer. Demais. Em nome do Pessoal Podcast, por você ter aceitado o nosso convite, ter participado, né, José? E ele só não vai demorar, gente, porque ele tem uma outra entrevista agora, viu? Na verdade, mais duas. Mais duas, né? Então, celebridade, né, agora. Vamos Ainda bem que a celebridade... um brinde tradicional aqui com as canecas, tá certo? Eita, bora lá. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo episódio de mais um Pessoal